Olá, seja bem-vindo para mais vídeos como este. Inscreva-se no canal. Vamos à primeira pergunta. Qual é a função dos registradores de dados? A. Realizar as instruções aritméticas e lógicas existentes no conjunto de instruções do processador. B. Armazenar os dados a serem manipulados pelas unidades de cálculo. C. Realizar a movimentação de dados e de instruções de entrada para o processador. D. Determinar o período de duração de cada uma de suas atividades e controlar o sincronismo entre elas. A função dos registradores de dados é a opção B. Armazenar os dados a serem manipulados pelas unidades de cálculo. Não confunda armazenamento dos dados a serem manipulados pelas unidades de cálculo com o armazenamento da instrução a ser executada. Exemplo, add. Na literatura, encontram-se diversas classificações de sistemas operacionais. Uma delas classifica os seguintes tipos em lotes, batch, de tempo compartilhado, time sharing, e de tempo real, real time. Sobre esse assunto, considere as assertivas abaixo. 1. Sistemas operacionais de tempo compartilhado e tempo real são dependentes do tempo de execução. Bom, que é dependente do tempo é o de tempo real. Já está errado aqui. Então, continuando. De cada programa. Porém, se baseiam em diferentes parâmetros de eficiência. 2. Sistemas do tipo LOT, batch, podem ser multitarefa. Sim, sistemas do tipo LOT podem ser multitarefa. Por enquanto, quais são as opções que tem a 2? Então, por enquanto, pode ser a B, a resposta, ou pode ser a D. Vamos lá. 3. Sistemas operacionais de tempo real são mais adequados para executar rotinas, do tipo LOT. Bom, naturalmente que o que é mais adequado para executar rotinas do tipo LOT são sistemas do tipo LOT, não sistemas de tempo real. Sistemas de tempo real são mais adequados para atividades de tempo sistemas operacionais de tempo real, e sistemas do tipo LOT são mais adequados para executar tarefas do tipo LOT. Então, naturalmente, isso aqui também está errado. Tá? Então, já não pode ser a letra D, né? Porque ela tem as duas aqui na letra D, então já não pode ser a letra D. Já sabemos que a correta é a letra B, mas vamos ler a 4 também. 4. Ao executar um programa do tipo batch, um sistema operacional de tempo compartilhado, já tem mistura aqui, né? Se comporta como um sistema monotarefa, desativando as rotinas de alternância de programa e execução. É errado também. Vamos para a próxima. Perdão. Isso. Vamos dar uma olhada na resolução. A justificativa por que estão erradas. Vamos lá. A1. Sistemas de tempo compartilhado permitem que múltiplos usuários remotos executem suas tarefas simultaneamente no computador. Sistemas de tempo real possuem o tempo como parâmetro fundamental. 3. O sistema de processamento em LOT, batch, processa tarefas de rotina sem a presença interativa do usuário, independentemente do tipo de sistema operacional que o executa. 4. A afirmação da execução do sistema operacional de tempo compartilhado não procede. Próxima pergunta. A ilustração gráfica a seguir representa um sistema que utiliza uma técnica na qual as solicitações de entrada ou saída e a execução de uma única tarefa devem ser executadas pela CPU, o CP, Unidade Central de Processamento, em alternância de tempo. Apenas uma tarefa pode utilizar os recursos disponíveis até que ela seja encerrada, dando lugar a outra tarefa. Essa técnica é conhecida como... Bom, temos opções que começam com multi e temos opções que começam com mono.
se nós estamos falando sobre apenas uma tarefa, naturalmente que nós estamos falando sobre mono, portanto poderiam ser as letras B e D. As letras A e C já estão cortadas aqui. Multiprogramação e multiusuário. Ok. Como ele está falando sobre, a questão fala sobre tarefa, então nós vamos ficar com a letra D. Está falando aqui sobre multiprogramação. Na letra B nós temos multiusuário. A alternativa correta é a letra D. Nos sistemas monoprogramáveis, o processador, memória e periféricos permanecem dedicados exclusivamente à execução de um programa mono. Ok? Próxima questão. O que você entende? Questão discursiva. O que você entende por memória em sistema de computação? Definição de memória. O que você entende por memória? Tem uma segunda pergunta também. Quais são os tipos de operações que um processador pode realizar com uma memória? Muitas poderiam ser as respostas. A resposta escolhida é resposta. É o dispositivo responsável por armazenar informações e permitir sua recuperação pelo processador. Permitir sua recuperação pelo processador. Então, esse é o tipo de operação que um processador pode realizar com a memória. A recuperação da mesma memória. Próxima pergunta. Quais as funções básicas de um sistema de entrada e saída de um sistema de computação? Funções básicas de um sistema de entrada e saída de um sistema de computação. Questão discursiva. Muitas poderiam ser as respostas. A resposta escolhida, resposta exemplo, gabarito é viabilizar a comunicação entre o mundo exterior e o sistema de computação e converter a forma dos sinais entre eles. Essa seria a função básica do sistema de entrada e saída. Viabilizar a comunicação entre o mundo exterior e o mundo e o sistema de computação. O aumento ou diminuição da largura do barramento de endereços, PE, acarreta que tipo de impacto sobre um sistema de computação? Ok. Então, dado um certo barramento de endereços, o que acarreta de impacto sobre um sistema de computação? O aumento ou diminuição da largura deste barramento de endereços? Resposta, o gabarito da questão é: ela permite uma maior ou menor capacidade de memória, de endereçamento. Então, quanto maior for o aumento, maior vai ser a capacidade de memória. Quanto maior for a diminuição, menor vai ser a mesma capacidade de memória. Então ela aumenta ou diminui a capacidade da memória, dependendo desse aumento ou diminuição do barramento de endereços. Próxima pergunta. Os barramentos são fios condutores que interligam os componentes de um sistema de computação e permitem a comunicação entre eles. Eles são organizados em 3 grupos de fios, cada um deles com funções separadas. Indique para cada grupo sua função, direção do fluxo de sinais e suas principais características. Questão discursiva. O gabarito
Resposta. Os barramentos de controle, nós temos, esses são os tipos, são os 3 tipos. Barramento de controle, endereços, BE, barramento de controle, BC, endereço de endereço, barramento de endereços, BE, e barramento de dados, BD. Então, esses são os 3 tipos. O BC e o de dados são bidirecionais. Então, barramento de controle e o barramento de dados são bidirecionais. E o de endereços, barramento de endereço, é unidirecional, do processador para a memória. A característica básica do BE é a sua largura em bits. A característica básica do BE é largura em bits. Do BD é sua largura, sua velocidade e sua taxa de transferência. A característica do BC, do barramento de controle, é a individualidade de seus fios. Cada um tem função diferente, direção também própria. Próxima questão. Um determinado sistema de computação é constituído de um processador com 4 unidades de cálculo para inteiros, operando a 1.2 GHz de velocidade e de memória principal, constituída de um espaço máximo de endereçamento de 128 MB endereços. Ambos os componentes são interligados por um barramento de dados, BD, de endereços PE e de controle. Sabendo-se que o BC possui 112 fios condutores para seus diversos sinais e que o BD tem uma taxa de transferência de dados de 6,4 gigabits segundo, considerando que o soquete do processador do tipo 1 para 171 pinos, pergunta-se qual deverá ser a velocidade do BD? B. O que acontecerá com o sistema se o BE tiver seu projeto alterado, acrescentando-se 2 fios condutores? Resposta. A. Primeira pergunta. Qual deverá ser a velocidade do BD? Então, A. Temos 171 pinos. Lembrando que a soma dos fios do BC, do BD e do BE é igual ao total de pinos do processador ou total de furos do soquete. Então, o número total de pinos, esse número 171, é o somatório do total do número de fios do barramento de controle, barramento de dados e do barramento de endereços. Logo, BC é igual a 112 fios, BE 128 megabytes. Ok. Pois 2 elevado a 27, estamos aqui 134.217.728, logo 27 fios. Ou seja, temos 128 mega. Como nós vimos na tabela anteriormente, o mega na tabela vai ser o equivalente a, pode ser representado como sendo 2 elevado a 20. E 128 pode ser representado como sendo 2 elevado a 7. Né? Mantém-se a base, somam-se os expoentes. 27. Né? Logo, 27 fios. Ok? Desse modo, nós temos que
O BC tem 112 fios. E nós vamos somar esses 112 fios com os 27 fios do BE. Tá? O número de pinos que nós temos é o somatório total dos fios do BC, BD e do BE. Barramento de controle, barramento de dados, barramento de endereços. Então, aqui fazendo o somatório dos números que nós temos, 112 fios de barramento de controle e 27 fios de barramento de endereço, nós temos um total de 139 fios. O que nós fazemos em seguida é pegar o número total de pinos, subtrair do número que nós temos, do que é o resultado do somatório do barramento de controle, do número de fios de barramento de controle, mais o número de fios do barramento de endereço, que são 139, e nós chegamos a um número de 32. Ok. Então, esse aqui, esse 32, é o número de fios que nós temos no barramento de dados. Tá? Barramento de dados é composto de 32 fios. Mas não é isso que está sendo perguntado. O que está sendo perguntado é qual é a velocidade. Se voltar na pergunta, qual deverá ser a velocidade do barramento de dados? O número de fio é 32. Nós já sabemos todos, nós conseguimos somar todos os valores para chegar a 171, que é o total de pinos, que é o somatório do total de barramentos de controle, dados e endereços. Então agora, para fazer o cálculo da velocidade, nós vamos usar os dados que nós já temos, que são... Enfim, a fórmula é a taxa de transferência do barramento de dados é igual ao número de fios do barramento de dados vezes a velocidade do barramento de dados. Então, esse número de taxa de transferência, nós vimos anteriormente aqui na pergunta, que era 6,4 gigabits. Nós vamos passar esses 6,4 gigabits para megabits, que nós estamos trabalhando aqui com 32, que está em megabits também. E para chegar nesse resultado, nós vamos multiplicar 6,4 por 1000. Nós vamos obter 6.400. Vamos igualar esses 6.400 a esses 32 fios, vezes o V, que é a velocidade, e passando 32 para o outro lado, tá? Dividindo 6.400 por 32, nós obtemos um resultado de 200, no caso, megahertz. Então essa é a nossa velocidade. Qual deverá ser a velocidade do barramento de dados? 200 megahertz. Ok. A segunda pergunta é: o que acontecerá com o sistema se o barramento de endereço tiver seu projeto alterado, acrescentando-se 2 novos fios condutores? Ou seja, no momento presente, o que nós temos são 128 MB, tá, de endereço. O que pode ser representado como sendo, né, 128 MB, podemos representar como sendo 2 elevado a 7, né? 2 na potência de 7. 2 elevado a 7 vai dar 128. E o mega vai ser representado como 2 elevado a 20, como você pode acompanhar na tabela. No total aqui nós vamos ter 2 elevado a 27. Ok? Então, o que aconteceria se nós tivéssemos o acréscimo de 2 fios? Ou seja, que no lugar de 2 elevado a 7, né, nós acrescentássemos 2 e passássemos a ter 2 elevado a 9. O que aconteceria? Bom, 2 elevado a 9 vai dar o quê? 512. O que acontece quando você passa de 128 para 512? Você quadruplica. Né? 128 por 4 dá 512. Então, essa é a nossa resposta. A resposta é: quadruplica a capacidade da memória. Ok. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.